Vamos para o nosso momento importante do programa Piracicaba Agora, Uniodonto no Piracicaba Agora. E nós temos o prazer de receber aqui o Dr. Luiz Laudari, especialista em odontologia hospitalar. Dr. Luiz, um prazer tê-lo conosco aqui. Muito boa noite. Boa noite, Neto. Boa noite, Maria. Boa noite, doutor. Obrigado pelo convite. Vamos ver o que nos espera. Vamos lá, vamos conversar. Bater um papo legal. Vamos bater o papo. E com você de casa também para participar conosco aqui, né? A gente vai falar sobre odontologia hospitalar. Eu sei que nesse momento tem algumas pessoas pensando, peraí, hospital? Eu não sabia que tinha, né, um dentista, um profissional, né, no hospital também. Então a gente vai poder conversar aqui, você vai poder participar conosco, 991411048. Para começar, vamos esclarecer isso aos telespectadores, doutor Luiz? É uma especialidade muito recente. Perfeito. Ela foi reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia em 25 de janeiro do ano passado. Fez um ano agora, 4 dias atrás. Existia antes uma habilitação, que a gente chamava, desse curso de odontologia hospitalar, mas a partir do ano passado ele virou especialização. Quer dizer, com muito mais abrangência, carga horária muito maior do curso e tal. Então foi criada o ano passado, é bem recente, é a última especialidade que o Conselho autorizou, reconheceu, né? E o que a gente faz dentro da odontologia hospitalar? Basicamente, atender pacientes que estão internados, tá? Mas não só os internados. Pode ser internado ou não em hospital, porque a gente pode atender dentro de um hospital na parte ambulatorial, tá? Certo. A gente pode atender pacientes acamados em casa, que é o home care, que Perfeito. a gente chama, tá? E até no próprio consultório. Existem pacientes para dar continuidade de tratamento que pode ser até no nosso consultório particular, tá? Ou consultório de uma clínica, de uma instituição, de uma entidade como a Uniodonto, né? Para dar esse tipo de atendimento, tá? Resumidamente, é isso que é a odontologia hospitalar. Só para afirmar mais um detalhe, tem muita gente que fala, mas eu já vi dentista em hospital. Existem os dentistas que são especialistas em bucomaxilofacial. Perfeito. Que é a cirurgia bucomaxilofacial. O que eles atendem? Politraumatismos, acidentes, né? Acidentes de trânsito, acidentes domésticos, cirurgias ortognáticas para correção ortodôntica, né? Então, esses dentistas é uma parte. E tem a outra parte que é o da odontologia hospitalar, que faz outro tipo de procedimentos. Agora, muito pertinente, né, para você que está em casa, estava conversando com o doutor, como é bacana, né, a gente ver a Uniodonto, quer dizer, é recente, claro que houve um estudo, a necessidade, mas é recente. A partir do momento que essa discussão, ela torna-se a possibilidade, né, aí pelo estudo, pela análise, a Uniodonto é uma das primeiras já está se posicionando e ter esse profissional. Sim, isso dá um orgulho, né, para a classe do dentista, mas dá uma segurança para todos nós, né? Claro, doutor? com certeza, com certeza. É uma coisa assim que a gente, claro, que recebe um apoio grande da diretoria da Uniodonto, né? Nós estamos entrando em contato, a diretoria, lógico, com a Unimed para fazer essa parceria de fazer o atendimento no Hospital da Unimed, que também está se ampliando de uma maneira grande, né? E é interessante, eu busquei um dado que não é tão atualizado, né? Mas em Piracicaba, o último dado que eu tenho, que consta até no site do Conselho Regional de Odontologia, em Piracicaba a gente não tem a precisão de data, mas é algum tempinho atrás, não muito distante. Nós éramos em 1.300 e poucos dentistas. Correto. E desses 1.300 e poucos, só 11 são especialistas em odontologia hospitalar. Olha. Então dá menos de 1%. Menos de 1%. É um negócio insignificante ainda. Eu espero que cresça bastante para ajudar, certeza. Porque para tomar conta ou fazer o atendimento de todos os pacientes que necessitam disso, e aí já a gente fala o que
pode ser feito, Sim. precisa de muito mais gente. Precisa Correto, de muito correto. mais gente. E o interesse é de ambos os lados, né? Do profissional que está ali para executar, mas é também das entidades que necessitam ter esse profissional, né? Com certeza, com Muito certeza. Basicamente, claro, o foco principal são os pacientes internados, porque como eles estão lá, não tem condições de se locomover, de sair, né? O senhor sabe que na pandemia, o senhor sabe disso, na pandemia foi uma preocupação, uma demanda muito alta, as pessoas estavam entubadas, né? Porque afeta diretamente, né? A boca, os dentes. Esse é um dos pontos principais da odontologia hospitalar. Ótimo. O que acontece? Paciente que está internado, principalmente em UTI, e entubado, o risco de contrair pneumonia por conta da intubação é enorme, é altíssimo índice. Aí entra o profissional da odontologia hospitalar para fazer higienização de boca, remoção de focos, remoção de próteses mal adaptadas, porque tudo isso leva à contaminação do tubo orotraqueal, tá? E isso daí, aspirando para dentro, vai causar gera infecção. A pneumonia. Tem casos de hospitais, a história conta, que reverteu a 0 o número de pneumonias associadas à ventilação mecânica após a intervenção de cirurgiões dentistas. Puxa, chegou a 0. Um negócio maravilhoso, maravilhoso. Bom saber dessa... Então, esse é um dos focos principais, né? Claro que a gente atende toda uma gama de pacientes que estão internados não só por conta, está na UTI. Por que está na UTI? Às vezes teve um acidente muito sério e acabou sendo internado em UTI, mas tem aqueles que fazem cirurgia cardíaca, que faz transplantes, paciente oncológico, paciente com alto grau de diabetes, paciente hepatopata, nefropata, enfim, uma série de especialidades médicas que a gente acaba intervindo, ajudando, porque nós fazemos parte de uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, né? E que o médico é o coordenador geral, ele é o doutor assistente daquele paciente. Nós auxiliamos o cirurgião dentista, o pessoal da enfermagem, o fono, o fisioterapeuta, tudo isso acaba se fundindo numa equipe multidisciplinar. Que maravilha. Então, aí é uma coisa fantástica, é muito bom. Maravilha, maravilha para o paciente, né? E saber desse propósito nos deixa mais seguros. Com certeza, doutor? Com certeza. Porque a gente acaba adquirindo mais conhecimento durante a formação do curso de especialização. Então, há essa integração medicina-odontologia, né? A gente acaba aprendendo muito sobre medicamentos e medicamentos que interagem naquela determinada doença e o que a gente pode e deve, ou não pode e não deve fazer naquele determinado paciente, né? Então, aí é que vem a união de todas as especialidades, todas as profissões, para ajudar o paciente. E com isso, o que acaba acontecendo? Diminui a quantidade de medicamentos que ele toma, diminui o tempo de internação, diminui o risco de morte, né? Diminui custo hospitalar, que às vezes até reflete no bolso do paciente. Claro, né? Porque se ele ficar internado 2 dias em vez de 5, há uma mudança grande. Então, tudo isso tem toda essa interação e integração. E a gente sabe muito bem que quando isso, é sempre assim, né? Quando isso parte justamente da classe, né? Juntamente com os hospitais particulares, é uma questão de tempo para ter uma adesão também ao Sistema Único de Saúde, que é essencial, né, doutor? Fundamental. Veio o exemplo que está dando certo. E o doutor destacou muito bem a questão de cair custos, né? Ao Sistema Único de Saúde, isso é importantíssimo, né? De ter dúvida, aí, né? Sem dúvida. Muito bom. Mesmo no hospital público, cai o custo, de uma maneira ou de outra, reflete em benefício do próprio paciente. Claro. Não é porque vai sobrar mais dinheiro para o governo. Não. Reflete você consegue remanejar para outras áreas, né? Equipar melhor o hospital, sabe disso. Porque dá para adquirir melhores equipamentos, contratar mais, aumentar o quadro de funcionários, tudo isso daí, né? Muito bom. Muito bem, nós estamos ao vivo no programa Piracicaba agora, o doutor Luiz
Laudari conosco aqui, especialista em odontologia hospitalar. Pois não, Maria? Perguntas aqui no nosso WhatsApp, pessoal gostando muito dessa participação do doutor, que é um tema, né, que não é muito divulgado, né? O pessoal está falando, nossa, estou aprendendo coisas hoje aqui que eu nunca tinha ouvido falar, né? Então, se você tem alguma dúvida, de repente, né, passou por alguma internação, tem alguém internado no momento, faça a sua pergunta aqui. Não sei se é o caso da Priscila, doutor, mas ela quer saber se toda pessoa internada por bastante tempo, também não falou quanto, tem direito a atendimento odontológico. Boa pergunta. Teoricamente, sim. Sim. Eu falo teoricamente porque depende aonde ela está internada, não é? Ok. Por exemplo, num hospital particular. Certo. Se ela tem um convênio ou um plano, de um seguro saúde, precisa ver se há cobertura nesse aspecto ou vai gerar um valor por fora extra, né? Sim. E no hospital público, aí lógico, não tem custo, mas tem que ver também a dinâmica do hospital, não é? Porque tem muitos ainda, Maria, muitos hospitais, eu diria que uma grande maioria, que não tem esse dentista lá. Não tem esse dentista lá. Então é difícil de a gente chegar e ter o acesso, a não ser que o paciente ou parentes familiares do paciente internado peça para que a gente compareça para fazer uma avaliação, um diagnóstico de qual é a patologia ligada à boca que esse paciente tenha. Então, aqui, independe do tempo que a pessoa ficar. Vai depender dessa avaliação, cada caso um caso. Claro, né, doutor? cada patologia tem a sua história e a sua demora de cura, não é? Tem gente que tem problema que fica lá 3 dias. Tem gente que passa 10, 15, 20 dias até em UTI. Sim. Quem num estado de coma, alguma coisa assim, passa, né? Meses, a gente perde a noção do tempo até. Existe já, complementando isso, existem já cidades que têm uma lei municipal, tá? Que exige e obriga, a lei é obrigatória, né? A ter dentista em todo o hospital, independente se for particular ou público. Que tá? ótimo. Eu posso citar Santos, é uma cidade que já tem uma lei municipal. Com plantonistas. São plantonistas. Com uma equipe de cirurgiões dentistas habilitados, que eram habilitados hoje, especialistas, né, em odontologia hospitalar. Ribeirão Preto é outra cidade que tem, São Paulo tem, acho que Campinas tem também, mas não são todas. E mesmo tendo a lei não não serve para todos, infelizmente. Tá? Agora, doutor, ainda entrando nessa questão dos atendimentos, acho que isso é muito importante. Eu começo a pensar o quanto é necessário realmente se ter um dentista, né? O senhor colocou um exemplo muito bem, que é a questão das pessoas que ficam internadas, entubadas, né? Mas esse acompanhamento ele pode ser direto. Haja visto que algumas doenças, né, elas afetam também, né, a parte da boca, né? Como tem doenças que começam pela boca, né? Como o senhor falou, a própria pneumonia dentro do hospital é um caminho que você tem que ter um especialista para tratar. Exatamente. Agora, e todo mundo vai ganhar com isso, né? Claro. Quer dizer, o próprio hospital ganha, né? você diminui os casos de piora por doenças aí que usam a via, né, oral, quer dizer, tem que se ter especialista. Agora eu fico pensando, o hospital tem que estar preparado, porque não é como você chamar um especialista para ser atendido. Por exemplo, eu estou ali com um problema, equipe multidisciplinar, eu chamo a nutricionista para vir me orientar. Certo. Você não tem um impacto de estrutura. Né? Agora, no caso profissional dentista, o hospital tem que estar preparado também com estrutura, correto? Tem que ter a sua infraestrutura, lógico, porque senão a gente não consegue fazer muitos tratamentos. Né? Tanto o que a gente chama a beira-leito, quando a gente vai direto do lado ali do paciente, na cama hospitalar dele, seja dentro da UTI ou num quarto de enfermaria, tá? Quanto no centro cirúrgico, tá? Que às vezes é até necessário recorrer a fazer algum procedimento em centro cirúrgico. E tem muito hospital que não tem o material
necessário e, vamos dizer, até obrigatório para se fazer um procedimento desse tipo. Por exemplo, eu consigo fazer uma extração dentária dentro do hospital com pouco material, pouco recurso, instrumental, poucos recursos, perfeito. Sim. Mas eu não consigo, por exemplo, remover uma cárie totalmente, porque eu não tenho o motorzinho, perfeito. Eu não tenho o arzinho para secar a boca, eu não tenho como fazer... Não é restauração bonita, linda, maravilhosa de um artista de TV, mas fechar aquele dente com uma restauração provisória, enquanto a pessoa está internada, tem muito hospital que não oferece isso. Não oferece isso. Não oferece isso. Então tem que ter uma adequação, né? Tem que ter uma adequação. Hoje já existe, para facilitar, existem já no mercado consultórios odontológicos portáteis. É uma mala que você carrega ela e leva para onde quiser. Tá? Ela pesa mais ou menos uns 25 quilos, cabe no porta-mala de um carro, não precisa ser um carro grande, cabe. E ela tem lá o motorzinho, o arzinho, o compressor, o sugador. Tem tudo, é um consultório. Tem tudo, é um consultório portátil. Puxa, que interessante. E tem também hoje, a tecnologia avançou tanto a esse ponto, a gente tem aparelho de raio-x portátil também, tá? Que conecta num computador, não precisa mais do filme radiográfico, não precisa de revelador, fixador como é ainda em muitos consultórios, né? Então você pode levar isso para dentro do centro cirúrgico, você pode levar isso para dentro de um quarto de hospital e fazer aí sim um procedimento até mais apurado, até um tratamento de canal dá para fazer. Dá para fazer. Dá para fazer. Perfeito. Entendeu? E é muito legal porque daí a pessoa que está acamada, que está internada, né, em todas as condições, a gente colocou o extremo, que acho que é o UTI, que requer mais cuidados, mesmo aquela pessoa que de repente está ali para fazer uma pequena cirurgia, ela vai ter a visita do profissional dentista para ver se está tudo ok. Isso é muito importante, porque às vezes você não consegue sair dali, né? Não tem como sair. É uma norma até de uma entidade da AMIB, Associação de Medicina Intensiva do Brasil, e tem a parte odontológica, eles fizeram um roteiro de atendimento odontológico que funciona mais ou menos assim. Obrigatório nas primeiras 24 horas de internação do paciente passar por uma avaliação odontológica. Muito bom, muito bom. Aí a gente consegue já fazer um levantamento de quais possíveis focos de infecção ou de inflamação ou de problema que ele tem, porque se ele for precisar de um transplante de órgão, ele não pode ter nenhuma infecção, nenhuma inflamação, nada. E aí já parte até para o imediatista, esse dente dá para fazer canal, por exemplo. Não, mas ele vai fazer um transplante daqui 15 dias. Extrai o dente. Infelizmente, tem que extrair o dente. Entendeu? Para a segurança, do resultado, claro, do resultado daquele transplante que ele está esperando, às vezes, há tanto tempo, e às vezes um problema odontológico pode cortar a realização do transplante. E ao mesmo tempo, se tiver o profissional e o equipamento, você resolve 40 minutos, 50 minutos, está resolvido. É tranquilo. Segurança total. Participação da população, nosso quadro da Uniodonto. Pois não, Mar. Olha, a Marisa está contando aqui um caso que aconteceu com ela, viu, Olha doutor? Só que interessante. Olha que interessante. Há 20 anos atrás, tive uma internação prolongada devido a caso de problemas pulmonares. Os meus dentes da parte de baixo ficaram todos frágeis e enfraqueceram. Em algum tempo depois, acabaram caindo. Fiquei um bom tempo em UTI. Eu perguntei se ela teve algum atendimento odontológico. Ela falou que ela não tinha conhecimento desse benefício. E realmente pode acontecer isso, então... Olha só, hein? Testemunho, então, né? Aí a gente teria que partir para uma suposição, tá? Por exemplo, ela ficou bastante tempo internada e entubada, pelo que eu entendi, tá? O tubo, ele vai fechar e a pessoa vai morder em cima, tá? Então já vai forçar os dentes, porque o tubo ele é altamente resistente, né? Quem já viu um tubo de orotraqueal sabe que ele é super resistente, ele é flexível, mas ao mesmo tempo ele é rígido, tá? Então ela pode ficar nesse estado, vamos dizer, naquele momento vegetativo, lá quase que em coma, alguma coisa assim,
e não tem o que segure a força dos músculos da face para morder. Isso aí pode ter ocasionado algum enfraquecimento do dente. Junto com isso, somando, se ela não teve assistência odontológica, inflamação de gengiva, problema periodontal grave, gengivite, periodontite, alguma coisa que vai reabsorvendo o osso, perdendo estrutura óssea e o dente acaba caindo, como se fosse um dentinho de leite que a gente tira com a mão até. Então, que nem você falou, há 20 anos atrás, com certeza nem se discutia isso. Não tinha dentista. Tinha, muito provavelmente, o bucomaxilo, mas que não é a área dele, ele não está lá para isso, ele vai lá por outro motivo. Então, isso daí, nem o hospital, na época, não se dava conta, não se Imagina, nós estamos falando de desde limpeza, algo necessário, uma pessoa que está internada, né, raramente ou se ela não levanta, ela não escova os dentes. A real é essa, né? Então a gente tem um profissional que possa fazer isso e um profissional para cuidar até no extremo, que é uma operação, uma e dá para você fazer um treinamento com o pessoal da equipe de enfermagem para orientar. E elas fazerem o dentista não precisa ficar. Ele orienta. Não é que ele vai encostar o corpo. Ele vai orientar, vai ensinar, vai instruir, tudo isso. E a equipe vai executar. Mas a equipe vai planejar e realizar um procedimento, entendeu? Muito bom saber, muito bom saber. Mas é interessante. E só mais uma coisinha, que é interessante, que você falou de doença que vem de dentro para fora e de fora para dentro, né? O caso de paciente oncológico, que fez o seu tratamento, fez a sua cirurgia e tal, e necessitou de quimioterapia ou radioterapia. 50% dos casos de quimioterapia, pelo menos, e 100% de radioterapia de cabeça e pescoço vai causar um problema que chama mucosite. Mucosite é uma inflamação, é como se fosse aftas, mas de um tamanho maior, tá? Desde o lábio, desde a boca e desce por todo o aparelho digestivo. Toda a mucosa do aparelho digestivo, às vezes, é contaminada por mucosite, tá? E aí, qual é o tratamento disso? Basicamente, laser terapia para preventivo no primeiro momento, quando eu sei que você vai fazer uma quimioterapia, eu já te aplico laser terapia para prevenir e os tecidos já se acostumarem com aquela agressão que vai haver, ou o tratamento mesmo em si, em 2, 3 dias você está limpo da mucosite. Olha só. E tem a mucosite no grau mais sério, que é o grau 4 dela, você não se alimenta mais, é alimentação parenteral só. E pode chegar a óbito, infelizmente. Participação, a última participação aí, Maria, pois não. Sim, registrar aqui o comentário do Leandro, que está gostando muito, né? E realmente, Leandro, você tem razão. Obrigado. Mais um grande aprendizado, né? Que a Uniodonto nos traz nessa conversa, entrevista. Parabéns e obrigado por mais essas informações. Você vê como é importante, né, doutora, a gente ter um quadro de prestação de serviço como esse em TV aberta para Piracicaba e toda a região, né? Porque são informações que realmente faz diferença para o cidadão. Passa batido, né? Como se fala no português popular, passa batido a informação de muita gente. Mesmo sem... até dentro dos próprios hospitais, ou centros de saúde, isso daí não é muito orientado, não é muito passado. E aí tem até o problema de não ir o dentista no leito do paciente. Né? Que bom, que bom. Joia? Doutor Luiz, quero agradecer a sua participação. Imagina, eu que excelente agradeço. essa informação para todo o público em geral e saber que a Uniodonto está aí justamente à frente, né? No páreo para trazer o bem-estar a todos nós. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a atenção e a gentileza de vocês. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada. Você acompanhou o nosso quadro da Uniodonto.